Vamos lá, mais ou menos do ano de 1140, 1130, então não dá para saber, não dá para ter certeza, foi o que eu falei, nesse período da Mongólia a gente não tem certeza da data, entendeu? O autor tá dando mais ou menos umas datas que ele conseguiu ter uma precisão histórica. Mais ou menos 1130, 1140, existe um cara da tribo dos Borjigins, que eram... Quem são os Borjigins? Os Borjigins são uma tribo antiga, são uma das 5 tribos principais da Mongólia. Dessas 5 tribos, só dos Borjigins saiu 18 tribos. Então, digamos, os Borjigins eram uma espécie de nobreza mongol, porque é uma das 5 tribos principais, uma das 5 primeiras tribos. Então, tinha um cara que se chamava Kabul, do ano de 1130, 1140, século XII, e ele unificou todas as tribos. Ele unificou todas as tribos e isso foi um grande fato, porque as tribos eram muitas vezes inimigas entre si. E quando aconteceu isso, o povo Jin, os Jushen, os Jin, eles viviam em guerra com os Jin, viviam em guerra com os Song, os chineses do sul, e com os Xixia. Existiam tratados de paz, existiam tratados de amizade, existiam tratados de guerra. Nesse período, num descombo, ele estava vivendo simplesmente em guerra com um desses dois povos, com os Tangutos ou com os... mas provavelmente era com os Song, no sul. E aí, o imperador Jin nessa época chamava Olomá, O-H-O, tracinho, L-O, tracinho, Ma, Olomá, tá? Tô falando em português. Ele queria fazer, digamos assim, como existia uma unificação de tribos na Mongólia, ele quis fazer uma paz com os mongóis, um tratado de paz. Por quê? Porque como ele estava em guerra com a dinastia do sul, então ele evitava qualquer saque contra o povo dele. Então, o que ele fez? Ele chamou Kabul para uma reunião numa capital que se chamava Zongdu, que seria a capital do meio. Aí desceram lá os guerreiros mongóis que foram com Kabul, né, que faziam parte da confiança dele, e foram para Zongdu, que era a capital do meio, para fazer essa reunião. Aí eles sentaram lá no palácio, num dos palácios, porque também a capital, a cidade principal deles era Pequim, dos Jin nessa época. Aí eles sentaram em Zongdu e foram fazer lá a reunião. E eles deram pro Kabul beber o que os mongóis gostavam de beber. Eles gostavam de beber uma bebida que chama airag. O que era airag? Era leite de égua. Era leite de égua destilado, como se fosse destilado. Você fazia para virar bebida alcoólica, como fazem com o saquê, do arroz, fazem com o leite da égua, e virou uma bebida alcoólica. E o mongol bebia leite de égua e como transformando em bebida alcoólica. Eles serviram isso para o Kabul. E o Kabul ficou bêbado na reunião com Olomá, o imperador Jin. E aí ele quebrou todos os protocolos daquela época. Você imagina, por mais que os Jin eles vinham da Manchúria, eles já nessa época eles eram achinesados, né? Dominavam Pequim, uma cultura chinesa. Uma coisa que eu quero falar aqui, uma coisa que a China fazia, que era o seguinte: quando um bárbaro invadia a China, uma vez dentro das muralhas da China, ele não era mais bárbaro, ele era imperador chinês. Como o Gengis Khan hoje, ele é visto como imperador chinês, ele não é visto como mongol. Os chineses não veem ele como mongol, os mongols veem ele como um líder mongol, até uma figura semidivina. Mas os chineses veem ele como um líder chinês, porque então um líder bárbaro, uma vez dentro das muralhas da China, ele não é mais um líder bárbaro, ele é um líder chinês. Então é isso que a China fazia, ela, digamos, transforma em chinês aquele líder bárbaro. Então os Jin que vieram da Manchúria e dominaram ali, eles não eram mais da Manchúria, agora eles eram governantes chineses, certo? Não totalmente, mas eles eram. Então eles eram da cultura chinesa. Eles falavam uma língua praticamente chinesa. Então eles tinham todos aqueles protocolos chinês de se ajoelhar e não sei o que. Então imagina, Kabul ficou bêbado, ele quebrou os protocolos. Aí o imperador estava comendo na mesa, ele foi até o imperador dando risada, estava bebaço, pegou a barba do imperador e puxou, pá! Então você imagina, tipo, a quebra do protocolo, e ficou dando risada, ele tá dando risada porque estava bebaço.
Aí tipo, os generais Jin ficaram, puta, como o cara ousa puxar a barba do imperador? Aí tipo, não podia matar o cara ali, porque o cara tava na corte, porra, não podia matar o cara na frente de todas aquelas pessoas. Aí o que eles fizeram? Teve a troca de presentes, porque era assim. Então, aí eles entregaram os presentes que tinham que entregar para os mongóis entregaram os presentes que eles tinham que entregar lá para o imperador e foram embora. Mas é claro que os generais mandaram matar o Cabul. Tentaram matar o Cabul, só que o Cabul, já sóbrio, junto com o grupo dele, eram espertos, sabiam viver, certo? Nessas vanas, nos desertos, conseguiram escapar do grupo que queriam matar eles, preparado pelos Jin. Mas aí aconteceu uma guerra. Aconteceu uma guerra sangrenta, porque os Jin não iam deixar barato isso. Aconteceu uma guerra sangrenta ali, mas Cabul não foi morto. Cabul continuou vivo. Aí a gente fala assim, mas e a Grande Muralha? Bom, peraí, a Grande Muralha foi construída no século XVI. Nós estamos falando do século XII, XIII, XIV. Então, a Grande Muralha não tinha sido construída ainda, ok? Só para deixar claro, porque na China tinha a Grande Muralha, todo mundo fala Grande Muralha, mas nessa época não existia Grande Muralha, mas existia muralhas. Mas a muralha não impedia bárbaros, não impedia nômades, porque eles contornavam a muralha. Nem a Grande Muralha impediu bárbaros e nômades, porque eles contornavam a muralha. A Grande Muralha, para sair um pouco do assunto, para a gente falar da Grande Muralha, ela serviu para quê? Ela serviu como ponto de observação, ela serviu para, como eu posso dizer, ela serviu para as tropas andarem de um lugar para outro. Então as tropas subiam na muralha e iam e se locomoviam de um lugar para outro, e também serviu para o próprio controle dos agricultores, certo? Então tá, porque é o seguinte, existe um comentário na Wikipédia dizendo que ele foi construído em 200 a.C., não a Grande Muralha que a gente conhece hoje. Porque, cara, que estrutura vai ficar vai durar de 200 a.C. até hoje? Cara, nós estamos falando mais de 3 mil anos. Isso não existe, cara, não. Ela estaria toda fodida uma hora dessa. A não ser que os caras foram lá e reconstruíram então a Grande Muralha. Não tem como. Então o que eu falei, existiam muralhas que cobriam grandes territórios? Sim. Existiam muralhas que cobriam grandes territórios. Então provavelmente o Wikipedia está falando disso. Agora, o autor do livro, John Mann, que é um historiador, ele relata o seguinte: a Grande Muralha em si foi construída depois do século XVI. A Grande Muralha que você conhece, que você vai lá, entra no Google Earth, vai lá, pega no mapa e você vê. Essa muralha foi construída depois do século XVI. Mas existia grandes muralhas? Existia. A Grande Muralha não começou em si no século XVI. Ela foi construída daquele jeito no século XVI. Existiam outras muralhas que eram bem grandes e que cobriam vastos territórios. Mas elas impediam o bárbaro de entrar? Não, porque os bárbaros contornavam a muralha. Com a própria Grande Muralha. Ela impediu os bárbaros de entrar? Não, porque eles também contornavam a muralha. O bárbaro não era burro de tentar invadir na região da muralha. Ele não conseguia atravessar. Não tinha o que atravessar, porque muitos territórios ali não tinham nada. Então simplesmente eles contornavam ela e atravessavam ela e iam. Eles não eram bobos, sabe? Mas o que aconteceu com essa guerra que os Jin começaram a fazer contra os mongóis? O filho do Cabul, chamava Ambakai, ele foi capturado pelos tártaros. Os tártaros viviam mais ao norte dos mongóis, não viviam naquela região de savanas. O autor não relata como os bárbaros viviam, os tártaros viviam, não dá relato sobre os tártaros. O autor, eu não conheço muita pouca coisa sobre os tártaros, e eu suponho, porque o autor diz também, mas não diz, mas ele dá a entender que eles viviam também nesse período como tribos. Então eu não sei se eles viviam como tribos, dá a entender que eles viviam como tribos, porque eles fizeram um acordo com os Jin, certo? De aliança. Então eu suponho então também que eles viviam bem mais ao norte das savanas da Mongólia, e eles, não onde viviam os povos eslavos, mas digamos assim, seria mais para nordeste da China, mas subindo aquelas regiões do Cáucaso. Mas eles viviam também naquelas regiões, desciam até muitas vezes as tribos da Mongólia, e muitas vezes perto das tribos da Mongólia viviam naquelas regiões também, em algumas vezes. Então, digamos assim, os tártaros eram aliados dos Jin nessa época. Como aliado dos Jin, eles lutavam contra os mongóis. Então os tártaros, por que existia? Porque os tártaros e os mongóis, eles eram inimigos. Então existia um lance entre os tártaros e os mongóis.
Quando um mongol capturava um líder tribal tártaro, eles não matavam o líder tribal tártaro, porque isso gerava resgate. Então eles mantinham o cara ali, eles mandavam um recado para a família vinha e dava ouro, prata, ou sedas, ou celas, flechas, entendeu? Alguma coisa do gênero, certo? Facas, espadas, alguma coisa do gênero. O mesmo acontecia quando um tártaro capturava um líder tribal mongol, ou o filho de um líder tribal mongol. Aí o líder mongol, a tribo mongol tinha que pagar o resgate, e mandava lá também, foi o que eu falei, esses bens para o líder tribal tártaro, que devolvia. Acontecia de não pagar? Acontecia. O que acontecia? Bom, poderia acontecer duas coisas. O cara virava praticamente um tártaro. Vamos supor, se fosse um mongol, eu via praticamente um tártaro, casava com uma mulher tártara e assumia toda aquela identidade tártara, e certo, muito difícil isso acontecer, principalmente os mongóis, eles eram bem ligados às suas tribos. Ou provavelmente o mais simples, ele morria, porque bom, já que você não é um tártaro, você morre. A mesma coisa pro cara que era tártaro, ou ele virava um mongol, casava com uma mulher mongol, a filha do outro líder ali, e vivia entre a tribo, jurava lealdade, fazia um pacto de sangue entre eles, que era uma aliança de amizade, não sei o que era assim, tinha suas bênçãos e suas maldições que você fazia aliança, né? Então, tipo, eu juro, cortava o sangue lá, o outro cortava o sangue, se eu, digamos assim, se eu trair você, que os deuses me matem, não sei o que, enfim, uma coisa desse gênero, certo? Ou o cara virava um mongol, se fosse um tártaro, ou ele morria, se não pagasse o resgate. Mas assim, não se matava o cara simplesmente do nada. Outra coisa, o líder tribal inimigo era tratado com honra até, não simplesmente não chegava, dava um monte de cacete no cara, não. O cara era tratado com honra e dignidade, era tratado assim. Ele era supervisionado, não podia fugir, não colocava nada nele, não era preso com cordas e com grilhões, nada disso. Ele só ficava no lugar sendo supervisionado, era bem tratado, recebia alimentação, chamavam ele para conversar, senta aqui, vamos tomar reunião na fogueira, vem com a gente conversar, uma coisa desse gênero. Para ambos os lados tinha isso. Só que os tártaros, nessa época, estavam aliados com os Jin. E, para agradar os seus senhores Jin, os tártaros capturaram Ambacai, filho de Kabul, e entregaram para os Jin. Aí os Jin, não pegaram Kabul, o que eles fizeram com Ambacai? Mataram o cara assim, torturado, colocaram o cara num pedaço de pau lá e... O que você puder de imaginar que tortura que fizeram com o cara, mataram o cara da maneira mais covarde que você puder imaginar. O cara morreu sofrendo. Aí o irmão de Kabul, Kutula, ficou muito famoso nessa época, porque ele matou muitos tártaros e muitos Jin, muitos Jushen. Ele teve muitas vitórias, mas as vitórias de Kutula não garantiu a vitória. Quem teve a vitória foi os Jin. Os Jins vieram com um grande exército e massacraram os mongóis. Os mongóis sumiram pelas savanas. Porque o que acontece aqui? Duas coisas. Por que os mongóis subiram nas savanas? Porque eles podiam fazer isso. Porque vamos supor, digamos assim, se os mongóis se unem e atacam, digamos, um povo chinês, digamos Song, ou atacam os Jin, ou os Xixia, ou os Tanguto, o que acontece? É um grande estrago, porque é uma sociedade na base agrícola, certo? Então se eles iam e destroem os campos e atacam as cidades, isso é ruim, dá prejuízo. É diferente quando você vive nas savanas, entende? Você não tem cidades, você mora em tendas. Só você armar a tua tenda e linha na pipa. Você pegar teus rebanhos e sair fora pelo mato. O rebanho conseguiu salvar. O que não conseguiu, bom, sinto muito, mas você consegue fugir, você não está preso numa única área. Então, digamos, até para os chineses, digamos, existiam certos comentários, porque assim, eles viam os nômades, eles viam os mongóis, até os tártaros, digamos, de acordo com o John Man ali, como, digamos assim, como bárbaros, incultos. Então existia assim, para eles eram, quem vivia dentro da muralha eram os que tinham gorro, certo? E eles eram possuidores de uma cultura refinada, é assim que os chineses se viam. E os bárbaros eram os incultos, os que viviam além da muralha, os estúpidos. E agora os bárbaros, eles também tinham o seu modo de ver. Para os mongóis, eles viam os chineses como fuçadores de terra. O agricultor era só um mero fuçador de terra, não vale nada. Então, primeiro, para o mongol era assim:
Se eu conseguir ter bens pelo comércio, mais fácil, ótimo. Se o chinês, vamos supor, se ele não quer fazer negócio comigo, cara, sinto muito, eu vou pegar. Eu vou roubar. Tô precisando de seda? Ó, quero fazer isso pela seda. Não vou trocar. Ah, não, tá. Ele voltava depois com uma tropa e pegava. Roubava do cara. Entendeu? Era assim que funcionava a questão. O mongol chamava isso de butim. Butim é quando eles se reuniam, tribos se reuniam e atacavam uma cidade. Não uma cidade, mas atacavam uma região. Aí tudo que eles conseguissem pegar, mulheres, gado, não terra em si, porque terra para eles não serviam para nada, eles não eram proprietários. Eles viviam nas savanas da Mongólia. Então assim, tudo que eles podiam levar de ferro, espada, arcos, áljavas, sabe, tudo que eles pudessem levar de ouro, de prata, era um butim. Mulheres, crianças que eles faziam ser escravos. Ah, que maldade, escravo. Uma escravidão existia, mas para todos os povos. Para o Jin, para os chineses, sabe? Enfim. A questão é a seguinte. Não para a Europa em si, mas para esses povos existia. Só que a escravidão era assim, não era uma coisa assim que você pegava o chicote, pá, o cara, não. Porque o cara podia ascender. Principalmente entre os mongóis. Ele podia ser um escravo. Um rapaz, um menino jovem podia ser um escravo. Aí ele tinha que pegar a água do rio, fazer essas coisas e tal. E depois ele podia virar um guerreiro. De guerreiro ele podia virar alguma outra coisa. Existia a ascensão, principalmente da época do Gengis Khan pra frente. Mas a gente vai chegar lá, vamos continuar falando. Então Kutula, ele teve várias vitórias, mas ele não, em batalhas, mas ele não venceu a guerra. Os Jin venceram a guerra e os mongóis sumiram pelas savanas. Então diz que essa época foi uma época muito negra para os mongóis. Porque as tribos dele estavam completamente dissipadas. Kabul provavelmente morreu. O autor não fala mais nada, a gente supõe que morreu. E aí agora surge um outro personagem na história. O personagem vai ser o neto de Kabul, que se chama, bom, vou falar o português que eu conheço, porque eu não sei a língua correta. Chama Yesugei. Yesugei que vai ser o pai do Gengis Khan, ok? Yesugei nunca foi um Khan. O que é o Khan? Kabul foi um Khan. Khan é um líder, ele unificou as tribos. Khan, era um líder que tinha vários povos, várias tribos sob seu comando. Então Yesugei nunca foi um Khan, assim, apesar de unificar tribos, ele nunca foi um líder, assim, digamos, propriamente dito. Mas Yesugei era uma figura famosa. Primeiro porque ele era neto de Kabul. Segundo porque ele pertencia à tribo Borjigin, que era uma tribo nobre, para os mongóis era uma tribo nobre, certo? Então, e ele é um personagem que vai ser meio famoso. Então, começando a história de Yesugei também, como que aconteceu tudo isso, digamos, com não sei se, não disse Ambakai era pai dele ou se era tio dele, mas aconteceu tudo isso com essa figura, filho de Kabul, que era, com certeza ele era inimigo dos tártaros, então ele sempre estava guerreando com os tártaros. As tribos mongóis estavam em guerra contra as tribos tártaras dessa época. Então, lembra que eu contei das tribos turcas? Então, Yesugei faz uma aliança com um cara que se chama Togru. Togru é líder de uma tribo turca que se chama Queraitas. Então esse Togru é uma figura meio estranha. Ele era um cristão nestoriano, mas ele não era muito bem um cristão, porque a cristandade dele devia estar zero, porque o cara, digamos, matou muitos tios para chegar ao poder. Cara, você vê a cristandade do cara na América. Mas enfim, a vida a gente entende, porque a vida nas savanas devia ser uma vida muito complicada. Essa tribo Queraíta era uma tribo bem grande, bem poderosa, os Queraitas. E aí eles, nesse momento, Togru estava vivendo uma dificuldade. Togru tinha perdido, digamos assim, por um período, ele tinha perdido a liderança da tribo dele, do clã dele, dos Queraitas. Aí ele fez amizade com o Yesugei. Yesugei juntou umas tribos aliadas ali dele, e eles foram e lutaram do lado de Togru. Aí Togru reconquistou a liderança dos Queraitas, e os dois fizeram uma aliança de sangue, uma aliança de amizade, certo? Dizendo tipo que os dois eram amigos, os dois iam ser amigos a vida toda, enfim. Continuando a história de Yesugei. E tinha uma tarde que Yesugei estava falcoando, ele pegava o falcão e usava para caçar, porque os mongóis faziam isso. Não só os mongóis, as tribos turcas também, ambas as tribos na Mongólia e também os tártaros.
eles falcoavam nas estepes, nas savanas. Então Yasuge estava falcoando lá perto do rio Onon, que é um rio bem famoso ali, bem grande na Mongólia. E de repente ele vê um homem que estava cavalgando, ele estava num cavalo, e do lado do cavalo tinha uma moça muito bonita, que estava numa carroça de 2 rodas sendo puxada por um camelo, né? E esse homem chamava Sheledun. Ele pertencia à tribo Merskita. É uma tribo rival lá do Yasuge. Ele pertencia à tribo Merskita. Essa moça muito bonita, chamava Oelun. Aí o Yasuge se apaixonou, só que essa moça, o que estava acontecendo ali? Os dois estavam acabando a festa de noivado. Então Sheledun estava levando ele para a tribo dele. Então eles estavam com a tribo da moça, Oelun, e Sheledun estava levando ele para a tribo Merskita. Fizeram a festa na tribo dela e estava levando para a tribo dele. Os dois acabaram de noivar. E Yasuge viu isso, ele chama os 2 irmãos dele e eles vão tentar raptar o Elun. Aí Sheledun, assim, estava em menor número e não tinha como enfrentar os outros 3 caras. Aí ele foge. Mas aí em algum momento ele fala: porra, minha noiva, eu vou voltar. Aí ele volta e a noiva tá apaixonada por ele. A Oelun tá apaixonada pelo Sheledun. Aí ela pega e ela olha e vê que se ele tentar pegar ela ali, eles vão matar ela. Aí ela fala pro Sheledun, assim, quando ele chega perto da carroça, ela fala: você não vê os olhos deles? Eles vão te matar. Ela rasga um pedaço de vestido, joga pra ele pega. Ela fala: certo, arranja outra esposa e ele se lembra do meu perfume. Aí ele foge. Aí nesse momento os 3 irmãos estão levando a Oelun lá pra tenda do Yasuge. E aí ela fica chorando, fica indo pra frente e pra trás, assim, chorando. Aí depois de um bom tempo o irmão do Yasuge vira pra ela e fala: olha, aquele para quem você chora já atravessou muitas colinas e muitos rios. Ainda que ele olhe para trás, ele não vai te ver. Digamos assim, esquece o cara, acabou, já era. Bom, 6 meses depois, Yasuge estava fazendo um ataque aos tártaros, e quando ele chega na tenda dele, na ger dele, o Elun surpreende com uma notícia dizendo que ela estava grávida. Aí nasce Temujin, que a gente vai conhecer como Gengis Khan. Temujin nasceu com um coágulo de sangue na mão. Para os xamãs, isso é um sinal de grandeza. Então, quando Temujin completou 8 anos de idade, Yasuge foi arranjar um casamento com ele, foi arranjar um casamento para ele, na tribo da mulher dele. Porque assim, ele roubou a mulher dele, o Elun, né? Então, não devia estar um clima muito bom. Então, para fazer a paz, para firmar uma aliança entre o Yasuge dos Borjigens e a tribo da mulher dele, o Elun, que são os Ongirades, ou Ongirades, ele foi conversar com um cara que tinha ele não era o líder tribal, mas ele tinha muita influência na tribo Ongirades, que chamava Tsen. Tá, não sei se é Tsen que se fala, mas vamos dizer Tsen, que chama Tsen. E ele faz um acordo. Então, Tsen tinha uma filha da idade do Temujin, que assim, ambos os pais concordavam que ambas as crianças tinham, como eu posso dizer, fogo nos olhos e luz no rosto. Então eles concordaram com o casamento. Aí Yasuge pega e deixa Temujin vivendo com o futuro sogro dele. Até porque para ele fazer o caráter do menino, para poder lidar com a filha e também para ele merecer o dote. E aí Yasuge estava voltando para a tenda dele, para a ger dele. E aí, de repente, quando ele se depara com um grupo de tártaros se banqueteando. Mas era costume. Aliás, até vou sair um pouco do assunto, isso é um costume antigo. Tá? Isso é um costume que vem, se você lê Bíblia, quem leu Bíblia sabe isso aí. Sabe, o Antigo Testamento sabe isso aí. Isso é um antigo costume dos povos antigos. O que era? O costume da hospitalidade. Mas por que os povos antigos faziam esse costume? Eles tinham esse costume porque eles não sabiam se eles estavam recebendo uma pessoa, ou um deus, ou um anjo. Então eles recebiam a pessoa com honra. Tá ligado? Era um costume assim. Então, digamos assim, quando a gente, saindo do assunto, por exemplo, assim, quando a gente vai para
a cidade de Sodoma, né? Saindo totalmente do assunto. Sodoma é destruída, né? 2 anjos são mandados para avisar Ló, que era sobrinho de Abraão, né? Que a cidade vai ser destruída. É Sodoma? É Sodoma. Então, digamos assim. Aí 2 anjos vão avisar Ló. Olha só, a maldade das pessoas de Sodoma. Muitas pessoas falam, porque eles eram por causa da homossexualidade. Não tem nada a ver. Eles rompiam, na verdade, Sodoma era má porque os habitantes eles eram assassinos. E eles rompiam o costume da hospitalidade. Porque eles queriam pegar os 2 anjos e estrupar. Não porque eles queriam fazer sexo, mas pelo simples prazer de humilhar o estrangeiro, para humilhar o estranho. O próprio Ló, quando recebeu os 2 anjos, como recebe nos antigos sinal de hospitalidade, ele mesmo falou: eu tenho 2 filhas, vocês estupram minhas filhas. Os caras: não, Ló, você é cidadão, você é dos nossos, nós nunca vamos fazer mal para suas filhas, nós queremos eles para fazer mal para eles. Ou seja, você vê que Sodoma caiu não é porque ela era, como muitos dizem, entendeu? Sodoma caiu porque ela era má, porque os caras eram malvados, eles rompiam o antigo sinal da hospitalidade, que era um antigo sistema que não podia ser quebrado. Então, de acordo com esse sistema de hospitalidade, que talvez não existia na Europa medieval, ou talvez existia, mas com certeza ainda existia nas savanas e nas tribos antigas, que viviam ali naquelas regiões da Ásia. Então o Yazuguei chegou lá, apesar de eles serem inimigos, você tem um sistema de hospitalidade, você não pode. E é interessante, do Game of Thrones fala sobre isso, né? Se você assistiu a série, ou quem leu o livro, melhor ainda, mas quem assistiu a série vê o Casamento Vermelho, quando o Robert Stark é morto por traição, o Frey, ele rompe a hospitalidade, porque o Stark, o Robert, eu não sei se é Robert, ele pede a hospitalidade pro Frey, ele rompe a hospitalidade e mata o Robert ali em traição. Ou seja, mais ou menos assim. Então vamos continuar a história. Então Yazuguei chega, tem a hospitalidade não pode ser quebrada. Porque vamos supor, se fosse o Yazuguei que tivesse com o grupo e chegasse um Tartar, ele ofereceria a hospitalidade. Então, de acordo com as normas e as regras da hospitalidade, das estepes, eles ofereceram comida e bebida para Yazuguei. Comeu e bebeu com os Tártaros, de boa. Só que 3 dias depois ele chegou na tenda e estava morrendo. Agora, aí que está o lance. Foi envenenado? Ninguém tem prova. Pode ter sido envenenado, pode ser que simplesmente ele estava morrendo. Ok? Muitos historiadores acreditam que os Tártaros identificaram ele como um dos líderes tribais que lutavam contra eles e envenenaram Yazuguei. Outros dizem e falam: não tinha como identificar ninguém, o cara só simplesmente ficou doente. Enfim, não importa. Continuando, aí Yazuguei mandou chamar Temujin, o filho dele, e Yazuguei morreu. Aí o Elun ficou sem protetor. Então o que aconteceu com o Elun nesse momento? O Elun tinha 4 filhos e Yazuguei tinha uma esposa menor. O Elun era a esposa maior e ela tinha uma esposa menor. Então Yazuguei tinha 4 filhos e a esposa menor tinha 2 filhos. E o Elun era responsável por essa esposa menor e pelos seus 4 filhos e por mais 2 filhos da esposa menor. Então, mas o que acontece? A família do Yazuguei, que são os irmãos dele, não ajudaram o Elun, não deram nada para o Elun. Então o Elun não teve ajuda. Então ela era uma mulher forte, então ela sozinha teve que resolver toda a situação. Então o que acontece? Ela perdeu todos os rebanhos, eles ficaram sem rebanhos. A família dele viraram caçadores-coletores. Então os meninos Temujin, os irmãos deles caçavam ou muitas vezes eles pescavam, né? Então nessa época, quando o Temujin tinha 10 anos de idade, ele estava sem pai e vivia essa vida. Nesse período ele fez a amizade com outro menino também que estava vivendo uma situação similar, chamava Jamuka. Então os 2 meninos, nessa época mesmo de menino, os 2 caçavam juntos, pescavam juntos, eles juraram amizade, fizeram um pacto de sangue. O Jamuka, eles ficavam fazendo aqueles jogos que os mongóis fazem, com dados de ossos, sabe, de adivinhação, enfim, essas coisas. Até que um dia Temujin pescou, e aí o irmão dele tinha um irmão, meio irmão, que era um irmão mais velho da esposa menor.
meio-irmão mais velho da esposa menor. Só que Temujin era o irmão mais velho, era mais velho de todos. Aí o meio-irmão dele, filho dessa esposa menor, que chama Betger, roubou os peixes dele. Que era pra todos, né? Era pra família. Mas ele roubou. Aí o Temujin foi reclamar com a mãe dele. Falou, porra, eu pesquei os peixes e o Betger roubou meus peixes. Aí o Elun virou e falou uma coisa assim, sábia pra ele. Digamos assim, além das nossas sombras, não temos amigos. Além das caudas dos nossos cavalos, não temos chicote. Tipo, nós não temos nada, cara. Tipo, certo, você vai brigar e ficar irritado por causa de peixes? Foda-se, sabe? O que tá querendo dizer pra ele? Não temos nada pra sobreviver. Deixa o peixe com o garoto. Todo mundo vai comer o peixe. Só que o Temujin não deixou quieto. Então, quando o Temujin tinha 13 anos, ele quis se vingar do Betger. Aí ele e o irmão mais novo dele, aí o irmão mesmo, filho da o Elun, né, irmão mesmo, o irmão mais novo dele, que tinha uns 11, os dois pegaram um arco um dia e jogaram, foram para um lugar distante e jogaram um arco, atiraram com flecha no Betger e mataram o Betger. Então, um ano depois do que aconteceu isso, um clã parente dos Borjiggins, que se chama Taichutos, ou Taishutos, vou dizer Taichutos, tá? Os Taichutos atacaram o acampamento da Oelun. Talvez, quais são os motivos? Talvez por temerem esse menino agressivo e inteligente, o Temujin, talvez por fazer o menino ser punido, porque ninguém puniu ele matou o irmão, o meio-irmão, não interessa, ele matou o meu irmão. Ele tem que ser punido, tem que ter punição. Então os Taichutos foram dar a punição em Temujin. Aí eles chegaram no acampamento do Temujin, e Temujin e os irmãos dele, os irmãos de sangue dele, os 3 irmãos, sumiram, e era o inverno. Sumiram na neve, foram pra floresta. Só que os Taichutos gritavam, nos dê o Temujin, nos entregue o Temujin. Aí os irmãos viram que não eram coelhos, eles voltaram. Nisso o Temujin ficou 9 dias na floresta, só que estava inverno, era muito frio. Não tinha como ele ficar escondido na floresta mais. Aí ele voltou, quando ele voltou ele caiu nos braços dos Taichutos.